Oi, eu recebi uma série de perguntas através de um médico, o Dr. Rogério Fraga, em Curitiba, e essas perguntas vieram dos alunos dele. Só que eu vi que são perguntas muito importantes de serem respondidas e que essas respostas já fossem acessíveis para qualquer pessoa dessa área da saúde que fosse cuidar de um paciente em fase final de vida ou em cuidados paliativos, até mesmo numa fase mais precoce. Então, vamos lá. Primeira pergunta, ele diz assim: no contexto que a gente vive, qual o sofrimento mais importante de uma pessoa em fase final de vida? E qual que deveria ser abordado primeiro? O espiritual, o social, o familiar, o clínico ou o emocional? O sofrimento mais importante é aquele que incomoda o paciente. No entanto, a gente sabe que para conversar sobre qualquer tipo de sofrimento, a gente tem que ter o nosso corpo no estado confortável. Então, o primeiro sintoma que precisa ser eliminado é o sintoma físico. A partir da eliminação do sintoma físico, a gente tem a oportunidade de conversar com o paciente e encontrar junto com ele quais são os outros sofrimentos que ele percebe nesse processo que ele está vivendo e quais são as prioridades, a ordem que ele considera importante para que a gente possa trabalhar para aliviar esses todos os sofrimentos. Segunda pergunta é: quando que o morrer passou a ser um crime? E como que a gente pode transformar o tabu da morte em algo natural? E por que a classe médica considera a morte como um fracasso? O tabu da morte está presente ao longo de toda a existência humana nessa terra. Inicialmente tinha uma postura mais acolhedora porque não tinha a opção de se livrar desse processo. Quando a gente teve um crescimento importante na área hospitalar, no desenvolvimento de diagnóstico e tratamento, houve a possibilidade de você afastar essa realidade da morte por um tempo. Só que a medicina meio que trouxe para nós, médicos e para os profissionais de saúde, uma falsa ilusão, na verdade uma falsa ilusão não, uma ilusão de que a gente consegue enganar a morte, que é possível impedir que a morte aconteça. Mas isso, como eu disse, é uma ilusão. Não tem como a gente sumir com a morte do planeta. A morte vai acontecer porque ela é inerente à nossa condição humana. Se tornou um tabu porque, mediante esse desenvolvimento todo da medicina, meio que se acreditou inocentemente de que era possível a gente fazer as pessoas viverem para sempre. Então, o tabu sempre aconteceu porque é difícil a gente encarar a nossa finitude e a medicina acabou se apropriando desse tabu, como trazendo a morte como um fracasso, porque tem tantas opções de você evitar a morte que parece que você errou em alguma escolha. Então, é um desafio para a gente entender que a vida tem limite. Como que o médico aborda o paciente com a notícia de que o tratamento paliativo vai ser iniciado? Eu penso que só dá para você entrar em contato com essa notícia se você, como médico, se apropriar da maestria dessa área. Se você se apropriar do conteúdo dela. Não é que você precisa ser especialista na área, mas você precisa conhecer quais são os horizontes que a gente pode oferecer para o paciente quando você fala de cuidado paliativo. O que eu recomendo é que quando você estiver diante de um paciente com uma doença grave, numa fase onde não existe possibilidade de cura, que você o convide para entender a importância do alívio do sofrimento dele. E que você, como especialista da área, da doença dele, seja oncologista, pneumo, cardio, nefrologista, hepatologista, neurologista, não importa a tua área de atuação. Quando você vai se relacionar com a doença do paciente, você deixa claro que, em paralelo, é muito importante que todos os sintomas dele, que o desconforto dele, que a dificuldade e o desafio de passar por esse processo sejam acompanhadas também por um especialista nessa área. Oferecendo dessa forma, é quase impossível o paciente dizer ou a família dizer que não. Porque se ele entender o cuidado paliativo como um cuidado de proteção e não uma alternativa ao fracasso
do tratamento da doença, ele vai topar desde o início. E se você tiver um paciente com conforto, com alívio de sintomas, desde o início do seu tratamento da doença, você vai conseguir utilizar praticamente todos os recursos que você conhece na tua especialidade, porque vai ser um paciente que vai ter mais qualidade de vida, vai ter menor transtorno de comunicação entre ele, a família e você, e você vai ter a equipe inteira de cuidado paliativo a teu favor. Então, oferecer esse cuidado desde o início, né, desde o diagnóstico da doença grave e incurável, só pode proporcionar benefício para todos os envolvidos, inclusive para o especialista. E a última pergunta é: qual o papel e o limite da universidade em preparar os alunos para essa questão da morte? Ou se isso é uma jornada individual? Eu não tenho a menor dúvida de que é papel da universidade, da faculdade, oferecer isso na graduação, porque isso acontece nas faculdades de medicina dos países mais desenvolvidos em relação ao cuidado ao sofrimento. Então, se a gente está buscando uma excelência de prática médica, de prática da assistência à saúde, necessariamente nós vamos ter que passar por um processo de amadurecimento, de crescimento dessa área dentro da faculdade. É sim obrigação da faculdade nos formar para cuidar melhor dos nossos pacientes e, enfim, cuidar deles do início até o fim da vida deles. E não permitir que no final da vida deles a gente abandone e diga que não há nada para fazer. Então tem muita coisa para fazer. Por enquanto é uma jornada pessoal, é uma jornada individual dos alunos de cada faculdade de medicina que se importarem em aprender sobre isso, tem como aprender. Só que, por enquanto, a faculdade e a universidade não se comprometeu a oferecer isso na graduação de uma maneira sistemática, organizada e com professores dignos de serem chamados de professores de cuidado paliativo, porque a gente também não tem professor suficiente formado para poder dar esse conhecimento. Então, por enquanto, é uma jornada pessoal, mas eu espero que dentro desse grupo de alunos que está se formando, venha uma nova leva de mestres, de doutores, de pós-doutores, de livre-docentes que saibam a importância de oferecer esse ensino para todo mundo que quer cuidar de alguém, tá? Então, por enquanto, fica a resposta por aqui disponível para todo mundo que quiser ouvir. Foi um prazer.